Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre produção textual. Vamos continuar nossos estudos acerca da produção de texto, da interpretação textual. Vamos utilizar o nosso livro, nosso material didático como apoio. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo capítulo do livro, tá, gente? O segundo capítulo do nosso livro de português, tá bom? Que se encontra na página 68, página 68. Então, hoje nós iremos estudar o capítulo 2, página 68 do livro de português. Vamos estudar a parábola. Bom, nesse capítulo aqui, pessoal, capítulo 2, a gente vai falar um pouco sobre as frases, a formação das frases, vamos falar também sobre a questão da sílaba, da continuidade a esse assunto, e, claro, vamos trabalhar a produção de textos, né? A interpretação textual. Temos alguns textos aqui que nós vamos ler e realizar a interpretação dos mesmos. Então, enquanto vocês abrem aí na página 68, eu vou colocar o cabeçalho da nossa escola aqui, tá bom? Página 68, livro grosso de português. Pessoal, então, português, página 68, início do capítulo 2. Estou com o meu livro aberto aqui também. Vou abri-los aqui com vocês. Página 69. Pronto. Na página 69, vocês vão encontrar o primeiro texto referente a esse capítulo, que é Daniel na Cova dos Leões. Lembrando que estamos trabalhando nesse capítulo aqui do nosso livro, a parábola. Vamos colocar aqui para vocês. Vamos trabalhar a parábola. Para quem não conhece, a parábola é um gênero textual. Ele se refere a um tipo de história. É como se fosse uma fábula. A gente estudou a fábula lá no começo das nossas aulas, não foi? Pronto, a parábola ela é similar à fábula. A diferença é que na parábola a gente utiliza pessoas como um exemplo, enquanto na fábula normalmente nós utilizamos animais. A fábula é como se fosse uma história e essa história tem o objetivo de ensinar acerca de alguma coisa. Então, é um pouco parecido com a fábula, só muda essa característica que a fábula utiliza animais, enquanto a parábola utiliza pessoas. Deixa eu colocar só o traço aqui.
Vamos lá, voltando agora para o nosso texto. Esse texto aqui, com certeza, vocês conhecem. Texto conhecidíssimo, Daniel na cova dos leões. Quem tem costume de ler a Bíblia, talvez, vai se recordar mais facilmente desse texto. Vamos lá. Muito tempo atrás, Dário, rei dos persas e dos medos, achou uma boa ideia nomear 120 príncipes para administrar seu império e colocar 3 presidentes sobre eles, um dos quais era Daniel. Os príncipes deveriam apresentar contas aos presidentes para evitar que o império sofresse danos. Daniel sobrepujou os príncipes e os presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Assim, o rei pensou em colocá-lo à frente de todo o reino. Entre os príncipes e os presidentes procuraram algum motivo para acusar. Então, os príncipes e os presidentes procuraram algum motivo para acusá-lo em sua conduta, mas nada conseguiram, pois ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca conseguiremos acusar Daniel de algo errado, a menos que seja relacionado com a lei do Deus dele. Então os príncipes e os outros 2 presidentes foram juntos falar com o rei e o convenceram a promulgar um decreto ordenando que, nos próximos 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Quando soube do decreto, Daniel não se preocupou, e no seu quarto, com as janelas abertas, continuou se ajoelhando e orando e dando graças diante do seu Deus 3 vezes ao dia, como sempre fizera. Aqueles homens foram espioná-lo e o acharam orando e suplicando diante do seu Deus. Então foram logo relatar ao rei. Disseram-lhe: porventura, não assinastes o decreto pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, não se pode revogar. Então disseram ao rei: Daniel não tem feito caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. O rei ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Trabalhou para salvá-lo até o pôr do sol. Mas aqueles homens lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Não tendo opção, o rei ordenou que prendessem Daniel e os lançassem na cova dos leões. Dário lhe disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. O rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou trazer a sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. Chegando lá, removeu a pedra e chamou Daniel com uma voz triste. Daniel, será que o teu Deus conseguiu te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim feito, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Seu reino não se pode destruir, seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Muito bom. Foi uma adaptação do livro de Daniel da Bíblia, vocês certamente já conhecem. Vamos agora ao vocabulário.
Temos aqui a primeira palavra, deixa eu usar nosso quadro aqui. A gente tem o primeiro verbo aí, sobrepujar. Destacar, né? No caso, ele sobrepujou, ele se destacou. Conduta. Conduta, certamente vocês sabem o que significa, né? Conduta é o comportamento, a maneira de se portar, a maneira de agir. Promulgar. Promulgar, pessoal, se refere à lei, tá? É como se fosse sancionar uma lei, tá bom? Sancionar uma lei, torná-la efetiva, tá bom? Quando a gente fala promulgar, a gente quer como se fosse deixar uma lei ativa, em vigor, tá bom? Promulgar. Petição. Petição é o ato de pedir, né? Pedir constantemente por algo. Revogar significa anular ou cancelar algo que foi estabelecido, especialmente se referindo à lei também, tá? Revogar. Penalizado é como se fosse punido. Selar. Fechado. Totalmente. Quando algo é totalmente fechado. Tá? A gente fala aí de selado. E o último, operar. Realizar algo, né? Pronto, então aqui estão os vocabulários. Vocês vão depois colocar aí no caderno de vocês. Tá bom? Pronto. Opa, perdão, gente, que eu tinha travado a tela aqui. Pronto, agora vocês conseguem visualizar, né? Então, aqui está o vocabulário, todas as palavras aí utilizadas no texto, que talvez vocês não conhecessem. Pronto. Vamos agora realizar as atividades propostas na página 71, tá bom? Vamos lá, deixa eu mudar a página aqui. Vamos para os exercícios agora, na página 71. A primeira pergunta aí diz o seguinte: qual foi a intenção do rei Dário ao nomear 120 príncipes e 3 presidentes? Vamos lá. Qual foi a intenção do rei Dário ao nomear 120 príncipes e 3 presidentes? Aí, para você responder essa pergunta, você vai voltar ao texto e vai procurar um momento dele fala logo no início o motivo pelo qual ele fez essa nomeação. Explicar qual foi o motivo, por quê. Ou seja, basicamente, por que ele nomeou 120 príncipes? Qual era a necessidade? Qual era o motivo? Tá bom? Aí, aqui logo no início do nosso texto, quando vocês voltarem aí no primeiro parágrafo, você vai encontrar aqui, ó. Achou uma boa ideia nomear 120 príncipes para administrar seu império e colocar 3 presidentes sobre eles. Então, ele queria que ele nomeou 120 príncipes para, como eu posso dizer ali, para cuidar, né, do império dele, né, para administrar o seu império, tá bom?
Então, a resposta aí do primeiro é para administrar o império, protegê-lo de algum dano. Bom, para proteger o império. Administrar. Pronto. Vamos agora para o segundo. O segundo diz o seguinte: Daniel sobrepujou os príncipes e os presidentes. Que qualidades podemos atribuir a ele para justificar seu destaque? Sobrepujou, como a gente já viu, significa se destacar. Ele se destacou entre todos eles, tá? Ele se destacou entre todos aqueles outros presidentes que também foram escolhidos. Então, quais foram essas características que a gente pode destacar que Daniel tinha que os outros eles não tinham? Aí, se vocês novamente olharem o texto, lerem o texto, vocês vão ver que em vários momentos eles atribuem algumas características a Daniel, né? Como, por exemplo, fiel, é, não se achava nenhum erro, ou seja, ele era honesto, ele seguia as leis de acordo com o que era estabelecido. Então, eram várias as características que Daniel tinha que aparentemente os outros não tinham. Bom, então a resposta aí seria honestidade, fidelidade, obediência, tá? Então, a gente fazendo essa leitura no texto, a gente percebe que certamente os outros não tinham essa qualidade, essas características, tá bom? Vamos lá para o terceiro agora. O terceiro diz o seguinte, opa, perdão pessoal, copiou mesmo o quesito. A narrativa bíblica Daniel na Cova dos Leões nos sugere um ensinamento religioso. Identifique-o entre as opções abaixo. Aí temos aqui 5 opções. Temos a letra A, que diz o seguinte: principalmente nas situações mais difíceis, a fé se enfraquece. Letra B, os leões só comem quando têm fome. Letra C, confia em Deus, pois ele nunca te abandonará. Letra D, nenhum obstáculo pode ser vencido sem esforço. Letra E, nunca é tarde para desistir de planos que não estão dando certo. A gente pode dizer que quase todos estão corretos, né? Mas o texto ele quer enfatizar uma única coisa, que se encontra na letra C, confiar em Deus, pois ele nunca te abandonará. É a única que, de acordo com o texto, nós vemos que tem o texto, na verdade, ele tenta trazer para a gente. Tá? Então, a resposta aí é a letra C. Confia em Deus, pois ele nunca te abandonará. Então, aí está a resposta. Confia em Deus, pois ele nunca te abandonará. Beleza, vamos agora para o quarto quesito. O quarto diz o seguinte, pessoal. Que sentimentos os príncipes e presidentes sentiram quanto à preferência do rei Dário em colocar Daniel à frente de todo o reino? Ou seja, pessoal, qual foi o sentimento que eles tiveram quando eles descobriram que Daniel iria meio que supervisioná-los, podemos dizer assim? Tá? Qual foi o tipo de sentimento que vocês acham que eles criaram ali? Eles tiveram o que, pessoal? O que é que foi que eles fizeram depois daquilo? Eles foram falar com o rei para poder acusar Daniel e tudo mais. Então, eles fizeram isso por um único motivo. Eles fizeram isso porque estavam com inveja. Estavam com inveja de Daniel, porque Daniel tinha se sobrepujado ali. E
Isso fez com que eles gerassem um tanto de incômodo com a presença de Daniel. Então, tentaram acusá-lo de coisa que, na verdade, nem tinha feito, mas o acusaram de tudo, né? Mas, não, na verdade, não quiseram acusá-lo em si. Eles queriam criar um motivo para poder acusá-lo. Então, o sentimento foi um sentimento de inveja. Agora a gente vai para o quinto. E o quinto diz o seguinte. Deixa eu ver isso aqui. Que plano entre os príncipes e presidentes criaram para... que plano os príncipes e presidentes criaram para acusar Daniel de má conduta e enganar o rei para prendê-lo? E aí, qual foi o plano criado por Daniel pelos presidentes para acusar Daniel? Lá no texto também vocês vão encontrar, né, o plano que eles criaram foi um plano muito bem bolado, considerando que Daniel era muito fiel ao seu Deus, certamente não deixaria suas obrigações com seu Deus. Então, eles atacaram ele onde realmente iria machucar, né, podemos dizer assim. Então, o plano era que o Daniel não pudesse orar. O plano era criar uma lei que impedisse que Daniel orasse. Okay? O plano era uma lei que impedisse que Daniel orasse ao seu Deus. Tá bom? Fazendo assim, Daniel não poder ter nenhuma comunicação com o seu Deus. E aí, eles sabiam que Daniel, por ser fiel ao seu Deus, não iria fazer isso. Tá bom? Vamos agora para o sexto quesito. Os homens do rei espionaram Daniel e o encontraram orando e suplicando diante do seu Deus. Então eles denunciaram ao rei, que mesmo se sentindo penalizado, logo cumpriu o decreto. O que os presidentes e príncipes disseram ao rei para convencê-lo de prender Daniel? Transcreva em que trecho da parábola isso ocorre. Nesse caso aí, eles querem uma resposta específica do texto. Qual é o momento, qual é a frase que eles usam para convencer o rei Dário de prender Daniel? Ele quer exatamente a frase que está no texto que indica isso. Lá no texto, quando a gente lê essa parte aí, quando Daniel é pego orando, logo em seguida, quando eles vão contar ao rei, eles usam um argumento válido, que tenta convencer o rei, que na verdade que era fato, né? Era um argumento utilizando a lei dos persas. Eles dizem o seguinte: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então, eles utilizavam esse argumento aí para convencer o rei, ou seja, para o rei se sentir culpado e aí então decretar a sentença de Daniel. E isso, claro, por ser uma lei do reino, ele não podia fugir disso, mesmo que ele gostasse muito de Daniel, mas ele não poderia tirar Daniel dessa, né? Ele não poderia fazer o que Daniel se safasse dessa, até por ser o rei, ele ser obrigado a seguir também a lei dele, tá bom? Pronto, pessoal. Agora para o sétimo. O rei Dário agiu após prender Daniel na cova com os leões. Bem, ele passou a noite em jejum, né? Passou a noite em jejum, não se sentiu bem, não deixou trazer ninguém à sua presença, ficou sem sono, ou seja, ele se sentiu mal. Se sentiu mal. Estava mal, não estava conseguindo comer, estava sem sono. Então, ele se sentiu mal depois que prendeu na cova dos leões. Tá bom? Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui
com essa a introdução ao nosso capítulo 2, com essa atividade, tá bom? Vamos ainda estudar mais sobre as características da parábola. Vocês vão entender por que o texto é uma parábola, quais são as características, quando usamos uma parábola e etc, tá bom? Nós apenas introduzimos com a atividade de interpretação textual. Mas vocês já vão ter uma atividade para casa, tá bom? De produção textual. Vocês vão ler o texto O Lenhador e o Aprendiz, na página 72. Vou botar aqui, atividade casa. Leitura do texto O Aprendiz e o E em seguida, após a leitura, vocês vão responder as páginas 76 até 75, 76 e 77, tá bom? Vou postar essa atividade aqui no Class para vocês responderem lá, no mesmo esquema que nós estamos fazendo. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui. Tenham uma ótima semana, um bom descanso. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, no Class. Tá bom, gente? Tchau, boa semana e nos vemos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até lá.